Bom dia, colega. Bem-vindo ou bem-vinda a mais um dos meus vídeos. Neste caso, continuamos na área das métricas de recursos humanos e no vídeo anterior falámos nas métricas de atração, concretamente métricas de atração de talentos, de recrutamento e também de acolhimento e integração. Neste vídeo vamos falar de métricas de desenvolvimento. E quando se fala de desenvolvimento é importante dizer que se trata de um dos processos mais importantes da gestão de recursos humanos. Há muitas empresas que sempre que têm uma vaga recorrem externamente. Isto na prática é passar um certificado de incompetência às pessoas que trabalham dentro dessa empresa. As boas empresas têm normalmente uma preocupação com a gestão das carreiras, com o desenvolvimento das suas pessoas e, portanto, investem fortemente no desenvolvimento dos seus recursos humanos, das suas pessoas. Neste caso concreto, trata-se de um projeto fundamental e é um projeto que eu no passado tive experiência. Aliás, eu comecei nos recursos humanos como gestor de formação. E foi uma boa maneira de ter começado. No meu tempo fazia-se tudo com base naquilo que era o levantamento das necessidades de formação e depois mais tarde o plano de formação. Com o evoluir dos tempos e com o evoluir da gestão de recursos humanos, o desenvolvimento das pessoas começou a ser planeado, mas começou a ser planeado primeiro de uma forma muito mais individual, muito menos em segmentos e muito mais individual, e começou a ser feito essencialmente com duas grandes ferramentas. Por um lado, os sistemas de gestão de desempenho. A entrevista de avaliação de desempenho ou de gestão de desempenho é uma entrevista que deve ser orientada para o futuro e, essencialmente, se deve falar na melhoria das competências das pessoas e o que é que vai fazer. E esta informação é uma informação vital para o Departamento de Recursos Humanos poder depois estruturar e planear a formação para o ano seguinte e não deixa de fazer falta também fazer um levantamento de necessidades de formação. Embora seja uma ferramenta antiga, é uma ferramenta que é sempre útil e é sempre importante ter. Nós, quando fazemos um plano de formação, temos que ter sempre em atenção 3 níveis. Um primeiro nível, que é o nível mais estratégico, e é partir para o desenvolvimento tendo em conta aquilo que são os objetivos estratégicos da organização. Se, por exemplo, uma organização vai entrar em Espanha, vamos imaginar, se calhar é importante que no nosso plano de formação haja um conjunto de ações de formação para preparar as nossas pessoas para melhorar a sua performance em língua castelhana. Depois, há que ter em conta o People Plan. O People Plan tem que estar alinhado com o plano estratégico da empresa, mas é o plano estratégico dos recursos humanos e, portanto, a formação tem que estar alinhada com os objetivos estratégicos dos recursos humanos. E depois digamos, o planeamento propriamente dito da área de desenvolvimento de pessoas, que passa por o diagnóstico, o planeamento, a execução e a avaliação. Na prática é essencialmente isto. E isto é importante para depois nós pensarmos o que é que vamos fazer em termos de training metrics. As métricas de formação, de treino, como quisermos chamar, são métricas que, à semelhança um pouco do recrutamento, também podem ser divididas em 4 grandes grupos. As métricas de tempo, quer o tempo da pessoa, quer o tempo da organização. As métricas de custos, com o investimento direto e o investimento indireto em termos de formação. A métrica da qualidade da formação dada, quer medida pelo participante, quer medida pelo seu chefe, quer pela entidade formadora, que também tem uma palavra a dizer sobre a forma como correu a formação, e as métricas de eficácia, que normalmente medem a melhoria do desempenho das pessoas. E eu, como já vos disse, dou muitas aulas sobre esta área e normalmente os nossos colegas de gestão de recursos humanos, na maior parte das vezes, põem-me questões sobre a eficácia, como se mede a eficácia.
da formação. E isto porquê? Porque as pessoas, e agora não sei como está, mas há uns anos, as pessoas da certificação da qualidade tinham uma especial predileção por esta área de ter um indicador que provasse, que fizesse evidência da eficácia da formação que era dada. Era algo que fazia quase tradição daquilo que era integrado nos relatórios das pessoas que avaliavam a certificação da qualidade. E, por força disso, muitas empresas se preocupavam em medir esta eficácia da certificação da qualidade, em medir a evidência da eficácia da formação. Eu normalmente, quando recebi esta questão, distribuía a questão para a sala e tentava saber o que é que as diversas empresas que estavam ali faziam nesta área. E, por regra, todas elas andavam, como se diz em bom português, a apanhar papéis. A maior parte das empresas não sabia como é que se media a eficácia da formação. E não sabia e, portanto, cada uma delas diziam coisas e todas elas, quando eu a questionava aquilo que era feito, todas as empresas, todas as pessoas presentes normalmente reconheciam que não estavam satisfeitas porque a maneira como mediam verdadeiramente não media a eficácia da formação. E, portanto, havia quem, por exemplo, comparasse a produtividade antes e depois da formação. Por exemplo, imaginem que eu dou formação a um grupo de vendedores de automóveis e se eles antes vendiam 10 automóveis e passaram a vender 12, significa que a formação teve 20% de eficácia. Na realidade não, porque pode ter havido um fechar de um stand perto deles, ou pode ter havido uma quebra na produção de automóveis ou nos estoques, e portanto há muitos fatores que influenciam. E, portanto, é muito difícil com base nisto. Havia quem medisse através de um questionário no início e um questionário no fim da formação. E isto mede a aprendizagem, não mede a eficácia. Havia quem fizesse o questionário no princípio e o questionário passado 3 meses. Melhorava, mas media essencialmente a retenção da aprendizagem. Havia quem me disse, por exemplo, através da observação direta, o que funciona em alguns casos. Por exemplo, eu dou formação a um operador fabril e vou a seguir observá-lo se ele cumpre ou não cumpre. Mas a pessoa está a ser observada, na altura cumpre e depois pode não cumprir, enfim, também é muito pouco. Havia o chamado método placebo, que dava formação a um grupo e não dava formação ao outro e media o desempenho. Às vezes os resultados eram completamente ao contrário daquilo que deviam ser, enfim. E lembro-me de uma pessoa que me disse que se uma determinada pessoa tinha recebido formação e depois era promovida, significava que a formação tinha tido eficácia. Também, como vocês calculam, é muito duvidoso e era uma grande empresa internacional que utilizava esta metodologia. Enfim, o que acontece é que a maior parte das empresas não sabia medir, nem media a eficácia da formação. Neste caso concreto, aquilo que eu sugeria às pessoas era a metodologia que eu fui obrigado a desenvolver numa das empresas onde tive exatamente este problema da evidência da eficácia da formação, numa das auditorias de qualidade, e que na prática foi criar um processo que me permitia medir, enfim, de uma maneira cada vez mais eficaz este indicador. E o que é que eu passei a fazer? Independentemente da ação estar prevista no plano de formação, sempre que alguém ia a um plano de formação, a respectiva chefia tinha que preencher um questionário em que dizia concretamente qual era o objetivo daquela ação de formação. Imaginem que mandava 2 ou 3 pessoas, ou mandava uma pessoa a uma ação de Excel avançado, e a pessoa o chefe tinha que dizer que a pessoa vai a uma ação de formação de Excel avançado, tantas horas, e tinha a dizer com o objetivo de melhorar o seu domínio do Excel, especialmente nas áreas XPTO. E isto tinha que ficar textualmente escrito. A pessoa
ia à ação de Excel e passado 3 meses recebia do departamento, automaticamente do Departamento de Recursos Humanos, uma notazinha em que perguntava, caro amigo, ou caro senhor, o seu colaborador XPTO foi à ação de formação X, Excel, com este objetivo, por favor, avalie em face ao seu desempenho atual qual foi a melhoria do seu desempenho e punha vários níveis, 1 até não sei quantos, 2 até não sei quantos, 3 até não sei quantos, 4 não sei quantos, pronto. Ou mesmo em termos percentuais, 20%, 30%, 45%, e a pessoa tinha que responder. É evidente que algumas das pessoas no início tinham dificuldade a responder isto, mas à medida que o sistema foi entrando, as pessoas habituaram-se a receber o e-mail e iam respondendo cada vez com maior rigor, e passado algum tempo nós efetivamente tínhamos um indicador que respondia no essencial àquilo que era a eficácia de cada uma das ações de formação, pelo menos na percepção de quem cabe avaliar, que é a percepção do chefe. Este vídeo já vai longo, vamos terminar por aqui e vamos continuar no vídeo seguinte a falar de métricas na área do treino, desta vez métricas concretas. Muito obrigado e até para a semana.